Bom dia, irmãos. A reflexão desta manhã de segunda-feira está em Mateus capítulo 6, a primeira parte do versículo 9. Pai nosso que estás nos céus. A oração do Pai Nosso, que é muito conhecida de todos nós, é a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. É a oração modelo de como devemos nos relacionar com Deus em oração. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando oramos, nós falamos com Deus. A oração do Pai Nosso, ela está dividida em duas partes, sobre a glória do Pai e as necessidades pessoais. A glória do Pai é a respeito do seu nome, do seu reino e da sua vontade. E das necessidades pessoais sobre o pão de cada dia, sobre o perdão e sobre a proteção contra a tentação. Na oração do Pai Nosso, Deus é o centro da oração. A oração deve ter sempre Deus no centro, e não eu, e não nunca nós, no centro desta oração. A Bíblia ensina que existe uma oração que é ruim, uma oração que não é ouvida, e essa oração é quando a pessoa está se importando mais com seus prazeres e vontades do que com a vontade de Deus. A oração é um exercício espiritual que nos leva a centrar as nossas vidas em Deus. Se pensarmos em toda a oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida assim: Pai Nosso que estás nos céus, a paternidade de Deus. Santificado seja teu nome, a prioridade de Deus. Venha o teu reino, é o programa de Deus. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, é o plano de Deus. O pão nosso de cada dia é a provisão de Deus. Perdoa as nossas dívidas, o perdão de Deus. Não nos deixes cair em tentação, a proteção de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória, a primazia de Deus. Então, quando Deus não é o centro da nossa vida, na prática, somos ateus. Quando não oramos, na prática, somos ateus. Porque a oração é uma maneira de dependência, de colocarmos as nossas necessidades diante de Deus. A respeito da paternidade de Deus, nós devemos chamar Deus de Pai. Todas as vezes que Jesus falou com Deus, exceto uma no momento da crucificação, o Senhor chamou Deus de Pai. Você que é pai, como eu, nós gostamos de ser chamados pelos nossos filhos por Pai. Não por Fábio, não por Luciano, não por Denner, não por Gessé, mas de Pai. Pai é o nome que gostamos de ouvir de nossos filhos, porque os amamos, queremos nos relacionar com eles, e isso não é diferente com Deus. A palavra usada na época era a palavra Abba, como os filhos chamavam seus pais na época de Jesus. Abba. E quando nós formos orar, devemos chamar Deus de Pai, de modo carinhoso, de modo íntimo, com temor em nossos corações. Se quisermos orar, a primeira coisa que temos que aprender é que Deus é o nosso Pai, o nosso Papai amado. Mas só pode chamar Deus de Pai quem é filho. E somente alguém se torna filho de Deus por causa do sacrifício, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Os filhos de Deus são os únicos que podem invocar a Deus orando assim: Papai amado. A oração genuína começa com este pressuposto: eu tenho que chamar Deus de Pai. Porque quando chamamos Deus de Pai, nós podemos contar com o coração de Deus
que é o seu amor. Podemos contar com o colo de Deus, que é o seu tempo. Podemos contar com os ouvidos de Deus, a sua atenção. Podemos contar com as mãos de Deus, o seu poder, o seu cuidado. Podemos contar com as bênçãos eternas de Deus, em poder dizer eternamente: Pai nosso que estás nos céus. Termino lendo a frase do teólogo inglês J. Packer, no livro Conhecimento de Deus. Englobamos todo o ensino do Novo Testamento em uma só frase: Ele como sendo a revelação da paternidade do Santo Criador. Se você quiser resumir todo o ensino do Novo Testamento em uma frase, diga assim: o Criador de todas as coisas é meu Pai. Tenha um dia abençoado, meus irmãos.